Igreja, continue de pé, eu quero ler um versículo com vocês. Está lá em Salmos 91, versículo 1. Você pode abrir para nós lermos juntos, amém? Salmos 91, versículo 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livra do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Tua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porque afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste dele a sua morada, nenhum mal te acontecerá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente mais vil. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que me chamar pelo nome, hei de responder-lhe, e estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Amém! Ele é bom, amém? Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua vida, Ele guarda os seus filhos, Ele guarda o seu pai, a sua mãe, Ele guarda a sua vida, amém? Aleluia! Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse lugar. Você é exaltado aqui, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor! Amém? Se existir algum coração mexido, cheio de medo, foi embora, amém? Aleluia! Pode se sentar. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Meu nome é Ellen e nós estaremos um pouquinho juntos aqui nessa noite. Amém? Meus amados, nesses tempos onde a mídia se movimenta, as pessoas se movimentam, os órgãos públicos se movimentam, se a gente ficar recorrendo a eles para sacar as informações, para guardar no nosso coração, a gente vai ter medo, a gente vai tremer na base. Agora, se eu recorrer à palavra, que é a fonte da vontade de Deus para a minha vida, Ele te traz segurança, Ele te traz paz, em meio a um turbilhão de informações que estão aí fora. Amém? Então, nesses tempos, nós precisamos nos achegar à palavra, nós precisamos estar mais perto dela, para que a gente possa manter o nosso coração confiante no Senhor. Amém? Daquilo que eu me alimento, daquilo que eu coloco para dentro, é da onde vão surgir os meus pensamentos, e dos meus pensamentos vão surgir as minhas palavras e as minhas atitudes. E nós colhemos na nossa vida das nossas palavras e das nossas atitudes. Amém? Então presta muita atenção naquilo que você está deixando entrar.
A palavra fala que as portas de entrada da nossa vida são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Amém? Então a gente precisa ser vigilante e não deixar entrar qualquer coisa. Amém? Teve uma vez que aconteceu algo na minha casa, eu estava em casa à tarde e uma ratazana entrou pela porta da cozinha. E, gente, eu tenho nojo de bicho desse jeito. Minha casa, eu tinha acabado de limpar a casa, ela estava um brinco. Sabe, o Eliel estava dormindo, eu tinha tomado um banho. Sabe quando estava tudo perfeito? Tudo perfeito, não estava nada fora do lugar. De repente, no que eu olho, eu com o Eliel no colo, eu olho para o lado, aquele bicho preto levantou para mim, ameaçou me atacar. Aí eu já subi em cima do sofá, foi um pandareco, liguei para o Fábio, liguei para minha mãe, mandei áudio para o meu irmão. Até hoje eles me mandam áudio de volta para me sacanear, porque foi muito engraçado, eu chorando, falando do rato. E aí, nossa, aí chegou o Fábio, chegou minha mãe, porque eu estava desesperada, eu chamei todo mundo da minha família para minha casa. E aí o Fábio entrou em casa, se livrou do rato, era um rato enorme. E aí a gente foi ver o que ele fez na casa. Gente, ele fez uma bagunça na casa. Ele fez xixi, cocô por toda a casa. A casa, sabe, ficou fedendo rato. Eu sei que era 2h da manhã, eu estava passando Varex na casa para tirar o cheiro. Sem comentários. E ele só entrou na minha casa porque eu deixei a porta aberta. Se a minha porta da sala tivesse trancada, nada disso teria acontecido. E é exatamente isso, que esse tipo de coisa entra na nossa vida, notícias ruins, esse pânico geral, entra pelas portas de entrada da nossa vida e faz estrago na gente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Então a gente precisa aprender a fechar a porta da frente da nossa casa. Amém? Pode estar o calor que for, a porta da frente da minha casa está sempre fechada. Porque vai que entra um rato, vai que passa na rua e ele quer entrar. E a gente tem que ser assim também. Fechar os nossos olhos e fechar os nossos ouvidos para aquilo que não presta. Amém? Vamos lá que hoje a gente vai aprender bastante. Eu aprendi muito, estou cheia de expectativa e vai ser muito bom. Amém? Vamos lá em Isaías 32, 1. Isaías 32, 1. Quem chegou diz, cheguei. Antes da gente começar a ler, eu preciso situar você na Bíblia, porque a gente não vai ler todo o contexto, né? E esses versículos, ele falam a respeito de uma profecia que foi dada por um profeta, o profeta Isaías, e ela fala sobre Jesus e fala sobre a descida do Espírito Santo. Amém? E a gente vai ver mais ou menos aqui qual era o plano de Deus para nos dar Jesus e nos dar o Espírito Santo. Amém? Chegaram lá? Eu vou ler. Eis que reinará, Isaías 32, 1. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Está falando de quem aqui, gente? Está falando de Jesus. Então, o que Jesus é para nós? É um homem que é esconderijo contra o quê? O vento. Refúgio contra a tempestade. E é como ribeiro de águas em lugares secos. Já viu um lugar seco com um ribeirinho de água? Todo mundo quer ficar perto desse ribeiro. Ninguém quer sair de perto porque é ali que tem água, um lugar é seco. Eu quero ficar perto da onde eu posso matar a minha sede. Amém? Ele é ribeiro de água para nós. E como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Uma terra seca, uma terra que é castigada pelo sol. Ele é uma sombra de uma grande rocha sobre nós. Amém? Vamos ver sobre o Espírito Santo. Aí eu quero que você desça no Isaías 32 mesmo. Eu quero que você vá lá no 15, tá? Isaías 32, 15. É só descer.
Isaías 32, 15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. O direito habitará no deserto, e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça vai proporcionar tranquilidade e segurança eterna. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos de paz e repouso. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas. Se você não entendeu, eu vou te explicar. O que está querendo dizer esses versículos? Está querendo dizer que quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é guardado pelo Senhor, amém? Mesmo que lá fora existam circunstâncias, mesmo que lá fora muitas coisas ruins aconteçam, eu e você estamos protegidos pelo Senhor, amém? Esse é o intento do Senhor com relação a Jesus e ao Espírito Santo nas nossas vidas. Ele veio para nos guardar, Ele veio para nos separar, para nos colocar em um lugar seguro, mesmo que ao nosso redor coisas terríveis aconteçam. Amém? Isso daqui foi uma profecia, está lá no livro de Isaías. Quantos anos antes de Jesus isso aconteceu? Muito tempo. Amém? E veio se cumprir aonde? Na nossa geração. Amém? Todo o antepassado, antes de Jesus e antes do Espírito Santo, quando aconteciam coisas assim e aconteciam, eles eram castigados. Mas hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco. E Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa habitação, Ele é o nosso lugar seguro. Amém? Estão entendendo o espírito da coisa? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Fala que ela está linda hoje. Amém? Então, meus irmãos, Ele criou para mim um lugar seguro e um lugar calmo para que eu possa habitar. Amém? E Ellen, aonde que eu acho esse lugar? Aonde que eu encontro esse lugar? Meu amor, está nele. Está no Senhor. É nele que eu encontro segurança. É nele que eu encontro tranquilidade. Você pode ir em qualquer lugar que estejam prometendo N coisas para você. Um casamento bom, um emprego bom, qualquer coisa. Em nenhum lugar você vai encontrar isso que o Senhor nos promete. Amém? Aleluia. Você pode abrir em 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, verso de número 16. Segunda Timóteo 3, verso 16. Posso ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora abram lá em Oséias 4. Oséias 4, 6. Chegaram, Oséias 4:6. O meu povo perece por falta do quê? Por causa do quê? Porque a gente às vezes não conhece a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós não conhecemos a respeito daquilo de quem Deus é de verdade, a gente perece, porque a gente não conhece. Amém? Existe uma história muito contada, ela foi tão contada que a gente chega até a contar errado às vezes, tá? Mas eu vou sintetizar só para você entender o espírito da história. A história de uma senhora que cuidava
ela nasceu numa fazenda muito rica e muito chique. E ela nasceu ali, e ela viveu ali, e ela foi criada pela dona dessa fazenda, ela era empregada doméstica ali. E aí, a dona da fazenda acaba morrendo, e ela fica sozinha, e vai morar na casa dela, ela fica doente. Só que a dona dessa fazenda, que era muito rica, deixou para ela um papel. E ela, como ela gostava muito da patroa dela, ela fala assim, eu vou emoldurar esse papel e vou deixar aqui. Só que como ela não sabia ler, ela não sabia o que estava escrito ali. E esse papel ficou na parede da casa dela anos e anos e anos e anos e anos. E ela veio adoecer. Ela muito pobre, né? Não tinha condição de se tratar. De tempos em tempos vinha um médico na casa dela. E aí chegou um médico lá, que era novo, nunca tinha ido, foi examinar ela e de repente ele olha para o quadro. Ele lê o que está escrito, aí ele fala para ela, será que eu posso levar isso aqui comigo? Eu prometo que eu trago amanhã. Ela falou assim, olha, pode, mas você traz amanhã porque isso é a única coisa que eu tenho da minha patroa. E eu gostava muito dela, então você, por favor, me devolva. E aí ele leva num cartório e depois ele leva de volta para a casa dela e fala assim, senhora, a senhora é milionária. Esse papel aqui que está escrito um monte de coisa que a senhora não leu, não consegue ler, porque a senhora não sabe ler, é um testamento onde a sua patroa deixava todos os bens, toda a riqueza dela para você. E ela padeceu durante anos, pobre, passando fome, passando necessidade, doente, e ela poderia ter tido uma vida esplendorosa. E pelo fato dela não ter o conhecimento suficiente para chegar naquela informação que ela era dona de muita grana, ela acabou padecendo. E isso a gente pode falar, nossa, que coisa, né? Mas isso acontece com a gente. Se a gente não conhece a respeito da palavra, se a gente não sabe aquilo que a palavra diz ao nosso respeito, ao respeito de Deus, quais as promessas que Ele tem para a nossa vida, a gente vive passando necessidade, mesmo tendo ampla prosperidade prometida pelo Senhor. Se eu não sei, se eu não conheço, eu não posso viver. Amém? E de uma coisa eu digo, nós lemos aqui que a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela foi dada pelo Senhor para quê? Para me trazer instrução, para me trazer conhecimento. E é dela que a gente precisa se instruir. É nela que eu preciso debruçar. É nela que eu preciso sugar tudo aquilo que ela tem de informação para a minha vida. Amém? Não é em rede social, não é em jornais, não é em mídia. Se eu preciso sugar algo, se eu preciso recolher alguma informação e guardar para a minha vida, da onde que eu vou tirar? Da palavra, que é a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Desculpa eu dizer, mas o dono do jornal, o dono da mídia social, ele não está nem aí para a sua vida. Agora, o Senhor, Ele tem um plano perfeito para você. O Senhor, Ele tem uma história linda para você percorrer. Só que se a gente fechar os nossos olhos para isso, a gente não vai viver. A gente vai passar fome em terra boa. A gente vai passar sede perto de um ribeiro de água. Amém? E é por isso que se eu tenho que gastar tempo na minha vida, eu vou gastar tempo na palavra. Eu vou gastar tempo lendo livros de qualidade, eu vou gastar tempo lendo a Bíblia, eu vou passar tempo ouvindo ministrações de fontes confiáveis. É aí que eu vou gastar meu tempo. Se eu preciso compartilhar alguma coisa, eu vou compartilhar uma palavra que edifique, que abençoa. Amém? Se eu preciso fazer algum comentário em algum lugar, faça um comentário que edifique e abençoe. Já entrou num lugar que você não tem o que falar? Aí você fala qualquer coisa, tipo, nossa, vai chover. Não tem uma nuvem no céu. Já aconteceu isso? Gente, se não tem o que falar, se vai falar besteira, melhor ficar quieto. Se vai disseminar a dúvida, se vai disseminar o pânico, se vai disseminar, seja lá o que for, em qualquer pessoa, fica de boca fechada. Amém. Aleluia.
quando a gente leu lá em 2 Timóteo 3, que falava que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil, meu irmão, a gente precisa crer com todas as nossas forças que essa palavra ela é verdade para nós. Amém? Quando a gente lê lá que... deixa eu ler aqui que eu marquei. Não quero errar. Quando a gente lê que todas as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus, elas são supridas em Cristo Jesus. Teve algo que aconteceu na minha vida aí do Fábio quando eu estava grávida do Eliel, que chegou um dia, uma quinta-feira, e o Fábio ia ter um recebimento, não teve, estava passando por uma recessão na empresa dele, e chegou a quinta-feira e falou: Ellen, não recebi o que eu esperava, nós não temos dinheiro. Não ter dinheiro é não ter dinheiro, não ter moeda, não ter dinheiro, não tinha absolutamente nada. E nós, quando nós casamos, a gente fez um compromisso, eu e ele, de que se caso nós tivéssemos alguma necessidade financeira um dia, que Deus, que é a nossa fonte de provisão, Ele também, que nós não precisaríamos comentar isso com ninguém, que nós não precisaríamos pedir ajuda para familiares nossos, para amigos nossos, porque nós sabíamos que Deus era a nossa fonte de provisão e que Ele iria suprir. Porque eu tinha certeza que se eu comentasse isso com qualquer familiar meu, com qualquer pessoa da igreja, prontamente qualquer pessoa iria nos ajudar. Mas nós tínhamos esse compromisso de que o Senhor era aquele que proveria tudo na nossa vida. Amém? E nós ficamos bem quietinhos. Eu sei, era uma quinta-feira, eu estava de 6 meses. Na geladeira a gente tinha ketchup e maionese. O que você faz com ketchup e maionese? Nada. Então, eu grávida, precisava comer, né? Grávida come, né? Tinha que comprar vitamina, essas coisas. E eu sei que a gente veio murchinho no carro para a igreja, mas murchinho. Sabe quando você se sente o último do último do último da fila? Não sei se você já teve essa sensação na sua vida. A gente veio murcho. Naquele dia, quem vinha pregar na igreja era um professor do Rema. O pastor pediu para a gente buscar, nós fomos, viemos, trazemos. A gente veio conversando, a gente nunca tinha ouvido a ministração dele. Aí a gente veio, trouxe, ouvimos a ministração e a gente murcho. Nossa, muito murcho, muito chateado com aquela situação, porque a gente sabia que não era o melhor de Deus para nós. Amém? E a gente sabia que Deus não estava contente com aquilo também. E aí a gente estava indo embora naquele dia, acho que eles iam sair para comer, o Paulinho e a Débora que levaram esse professor para comer, e esse professor entrou no carro e a gente passou, nosso carro estava atrás e a gente estava entrando. E aí, esse professor já estava dentro do carro do Paulinho, ele abriu a porta, saiu, nós já estávamos também dentro do nosso carro, ele falou assim: olha, irmão, eu não sei, mas Deus pediu para eu dar esse dinheiro para você. Eu vou falar o valor, porque eram R$200, e para nós ali faria uma super diferença. Eu sei, sabe quando você chora engasgado? Sabe? Porque a gente olhou assim e falou assim: Deus é bom. Sabe, a palavra dele funciona. Se a gente vem à igreja, se a gente faz as coisas, se a gente cuida dos jovens, ele está olhando para nós. Amém? Eu não precisei falar. Esse professor não sabe meu nome, não sabe aonde eu moro, muito menos sabia se eu tinha alguma necessidade. Mas o Senhor moveu as coisas. Eu sei que o Fábio só olhou para mim e falou assim: eu vou passar. Aleluia. O Fábio só olhou para mim e falou assim: eu estou indo para o mercado, tá bom? Nós gastamos os R$200 ali, enchemos a nossa geladeira, e eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Senhor é aquele que supre a sua vida, que o Senhor é aquele que não deixa faltar nada, o Senhor é aquele que coloca o seu filho na melhor escola de Bauru, o Senhor é aquele que coloca o seu filho no melhor trabalho, o Senhor é aquele que abre as portas que ninguém nunca ouviu. Amém. Aleluia. Ele foi fiel à minha vida e à vida do Fábio naquele momento. Amém? E ele vai ser na sua, porque ele não tem filhos prediletos. Ele não gosta mais de mim e do Fábio naquela hora. Ele gosta de todos nós igual. Amém? E ele vai suprir a sua necessidade, seja ela qual for. O problema da sua vida é problema de Deus. Amém? Aleluia. Ele não conhecia a minha vida, ele não sabia nada sobre mim, sobre o Fábio, não sabia sobre a nossa necessidade, ninguém sabia sobre ela, era algo meu e do Fábio, mas o Senhor sabia isso, era suficiente.
Amém? Ellen, e o desfecho dessa história? O desfecho é que eu tive uma gestação maravilhosa. O desfecho é que o Eliel teve o quarto que eu sonhei para ele, porque ele não sonhou, porque para ele qualquer coisa estava bom, né? Criança não sabe. Tendo uma mamazinha, a fraldinha tá ótimo. E graças a Deus as coisas mudaram, as coisas se moveram. E hoje eu posso ofertar, hoje nós podemos viver a prosperidade do Senhor. Amém? Não que eu não fosse próspera naquela época, amém? Eu era próspera, eu só não tinha dinheiro na minha mão, mas Deus tinha, amém? Ele usou um canal dele aqui na terra para dar aquilo que eu precisava. Ellen, foi só essa história que aconteceu? Não, foram N histórias, mas hoje é essa que eu vou falar, tá bom? Aleluia, amém? Fé funciona, a palavra funciona, ela não é mentira, amém? Eu não saí da minha casa para te contar uma lorota nessa noite. Se tem uma coisa que eu não sou e nenhuma pessoa que ministra para você nessa igreja é hipócrita. Nós falamos a verdade, falamos a respeito daquilo que nós cremos, amém? O nosso pastor, a Kelly, são pessoas de integridade, são pessoas que conhecem a palavra e que vivem ela de fato. Amém? Aqui não existe hipocrisia. Nós falamos a respeito daquilo que nós cremos e vivemos. Amém? Fé funciona. A palavra funciona. Aleluia. Aleluia. Você já ouviu? Vamos abrir lá em Efésios 6. Efésios 6. Aqui está falando sobre a armadura do Senhor, amém? Eu vou ler com vocês, Efésios 6, verso de número 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, tá certo? E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Amém? Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou ficar até aí. Quando nós somos salvos, a salvação ela é um pacote, amém? Ela não é algo unitário, ela é um pacote. E nesse pacote, o que tem dentro? Quando a gente abre o nosso pacote da salvação, que a gente recebe quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lá dentro tem cura, lá dentro tem preservação, lá dentro tem libertação, lá dentro tem paz e lá dentro tem restauração. Quando você diz, eu sou salvo, você está dizendo no mesmo pacote, eu sou curado, preservado, liberto, eu ando em paz e eu sou restaurado. Amém? Quando nos versículos de Efésios ele diz sobre o capacete da salvação, é porque os dardos inflamados do maligno vêm aonde? Na minha cabeça. É na minha mente. É ali que o bombardeio começa. Já ouviu falar sobre doença psicossomática? Começa aqui, ó. E o mal do século, né, doutora? O mal do século é doença na cabeça. Começa aqui e vai para o corpo. O capacete da salvação, esses elementos que eu falei para você, qual é? Cura, preservação, libertação, paz e restauração. Esses 5 elementos, ele blinda sua mente contra qualquer seta que pode chegar até você. Qualquer notícia, qualquer coisa que pode chegar
para a sua mente, ele consegue blindar você. E é por isso que a gente precisa calçar muito bem esse capacete da salvação. E a primeira coisa que eu preciso fazer para calçar muito bem esse capacete da salvação é entender a respeito disso. É entender que você é curado. Coronavírus, vai morrer, não sei quantos por cento está falecendo. Eu sou curado. Amém? Eu sou preservado. Eu ando em paz. Eu fui restaurado. Amém? Conhecer sobre salvação. Calçar essa salvação na nossa mente. Amém? Porque as informações chegam, eu falei no início para vocês. Você abre o celular e hoje em dia qualquer gente acha a gente, né? Agora tem até celular, tem até relógio que quando alguém te liga, ele toca. Não posso dar desculpa agora se eu não atender ninguém, porque agora eu vejo aqui. Amém? Então acham a gente em qualquer lugar. Então a informação caça a gente. É igual o torpedo teleguiado. A gente não quer receber, a gente não quer ler, mas ele alcança a gente de qualquer jeito. Amém? Então a gente precisa blindar muito bem a nossa mente. Amém? Calçando muito bem o capacete da salvação. Amém? Para os outros, pode ser que tudo que a mídia está dizendo seja verdade, mas para mim e para você, amém? Existe uma realidade que nós, enquanto que a gente vive, que é muito diferente da do mundo. Abra comigo. Deixa eu ver se eu marquei. Abra comigo. Marquei sim. Efésios 2. Abra comigo. Em Efésios 2. Só voltar umas páginas. Efésios 2, verso de número 4. Chegaram? Efésios 2, verso 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. E com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pode ser que a sua realidade natural seja sentado aqui no banco da igreja Verbo da Vida, Jardim Vitória, ouvindo o que eu estou falando para você, mas a sua realidade espiritual, que é muito maior, que vale muito mais, que é muito mais real do que essa aqui de carne e osso, é a sua realidade espiritual. E você está onde? Lá, assentado com Jesus, nos lugares celestiais. Amém? A gente precisa sentar nesse lugar e reconhecer quem a gente é ali. Amém? Pode ser que na sua empresa você seja um simples funcionário, mas, meu querido, espiritualmente falando, você está assentado junto com Cristo. E não existe título nessa terra que seja maior do que esse. Amém? E a gente precisa vestir essa realidade espiritual nas nossas vidas e viver essa realidade espiritual todos os dias. Amém? É fácil a gente viver uma realidade carnal, enquanto tudo aquilo que a gente vê é carnal. São programas de televisão, é o escutar, é o ver, é o ouvir, é o falar. Aí a nossa mentalidade, ela tende para o lado carnal. Mas o que a gente faz para tender para o lado espiritual? A gente se enche daquilo que é espiritual. Nós lemos a Bíblia, nós lemos livros, nós cantamos hinos, nós oramos em outras línguas, para que a gente possa bloquear essa influência nas nossas vidas. Se eu quero pensar como um ser espiritual que sou, eu preciso viver como um ser espiritual que sou e alimentar o meu espírito diariamente.
diariamente. A gente não come arroz e feijão todo dia? Né? Mais de uma vez ainda, né? No almoço, na janta, tem o café da manhã, tem gente que faz lanche. Eu ouvi dizer que tem gente que come 7 vezes por dia. Não é? Nas dietas, geralmente é isso, não é? A gente se alimenta, a gente alimenta a nossa carne 7 vezes ao dia. E o nosso espírito, que é mais real, que é mais valoroso, que vai levar a gente muito mais longe na nossa vida, a gente está alimentando como? Ai, Ellen, eu faço, Senhor, guarda meu... Antes de dormir. Dorme antes de terminar a oração. Vai ler o livro cai na cara, lê meia página. Vai cantar um louvor, canta tudo errado. Não que isso tenha problema, é só uma brincadeira. E aí? Vocês estão fritando o tic-teco, não estão? A gente precisa se alimentar daquilo que é espiritual. A gente precisa colocar o nosso espírito muito mais alto do que a nossa carne. Amém? Se organizar, planejar o seu dia, para que o seu espírito seja tão alimentado quanto a sua carne é. A gente não planeja? Né? Tem donas de casa que são super organizadas. No café da manhã eu vou fazer isso, no almoço eu vou fazer isso, na janta, o lanchinho da tarde vai ser uma fruta. Tem donas de casa que são super organizadas. Pega essa organização e joga para o espiritual também. Não tem como, é inabalável, não dá para ganhar. Amém? Uma pessoa que se alimenta diariamente, não só uma vez ao dia, mas várias vezes ao dia, da palavra, alimenta o espírito. Pode vir notícia que for, pode vir circunstância que for, ela não se abala. Amém? Ela não esmorece. Por quê? Porque ela está muito mais consciente da realidade espiritual dela. Que, como eu falei, vai levar a gente muito mais longe, é muito mais elevado, é muito mais real do que isso aqui, do que carne. Eu sou muito mais real com relação ao espírito do que com relação à carne que vocês estão vendo aqui. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos se encher um pouquinho? Amém? Nós vamos cantar um louvor. Cadê o ministro de louvor? Nós vamos cantar um louvor referente à nossa confiança em Deus. Amém? E que esse seja um momento para que você possa se render a Ele. Para você dizer a Ele que Ele é tudo o que você precisa. Que ninguém precisa saber das suas necessidades. Que o Senhor sabendo é suficiente e Ele vai suprir. Amém?